Uma moça linda está lentamente caminhando na estrada. Quando apareceu, sempre atrai os olhos dos homens, mas no final, tem que suportar muitas coisas horríveis. Foi arrastado para fora da sala, foi batida freneticamente e foi rasgada roupas, mas ninguém a ajudou. Além disso, seu cabelo também foi cortado. Ela rastejou no chão, como um cachorro odiado pelas pessoas. Ela chama-se Malena, vive na ilha italiana da Sicília. Nessa altura, o mundo inteiro foi engolido pelas chamas da guerra. A Sicília ainda é uma terra pacífica. O pai de Malena é um professor de latim na escola. Devido à sua deficiência auditiva, ele sempre foi provocado pelos seus alunos sem sequer saber. Renato é um garoto de 12 anos e era o seu aluno. Desde que viu Malena, ele fica obcecado por Malena, até mesmo não consegue dormir à noite. Quando seu amigo fofocou a Malena, Renato descasca a sua mentira. Logo depois, eles entraram em uma briga pequena. Apesar de saber que era uma piada, Renato ainda escapou da escola. Ele esperou à porta da Malena, querendo ver a cara dela. Malena abriu a porta, chamou-o para ajudá-la a comprar medicina. Ela deliberadamente deixou as moedas. Quando Renato pegou o dinheiro, ela deliberadamente revelou as suas pernas longas e sensuais. Infelizmente, está tudo na imaginação de Renato. Ele queria crescer o mais rápido possível. Até mesmo roubou as roupas do seu pai, para consertá-lo ao tamanho dele. Quando seu pai sabe disso, Renato foi repreendido ferozmente. À noite, ele saiu da sua casa secretamente. Renato espionou-a, através das janelas de sua casa. Nesta altura, está sozinha em casa. Aquela é uma foto de casamento dela e do marido. Os homens na barbearia estavam discutindo sobre a Malena. Ela é casada com Nino Sordia, um soldado enviado para a África após a declaração de guerra na Itália. Os homens estavam a coscovilhar que com a beleza de Malena, ela certamente tem uma amante secreta. Naquele dia, Renato continuou espionando-a com o telescópio. Ela acabou de lavar o cabelo. Renato começou a imaginar novamente. Imaginou que estava deitado debaixo do cabelo molhado, esperando por cada gota de água do cabelo dela. À noite, Renato arriscou-se a espionando-a. Hoje, Malena vestiu um vestido de corda de renda preta. O som da música tocou, Malena abraçou a foto do marido e dançou na sala. Enquanto ela dançava, Renato viu-a sem piscar. No dia seguinte, Renato foi à loja de música comprar discos do mesmo tipo. Ao ouvir música, uma Malena sexy, mais uma vez entrou na sua imaginação, até o abraçou ativamente. Renato escreveu as suas aspirações, e depois deixou a água do mar varrê-las. Quando as aulas terminaram, Renato anda de bicicleta, seguindo Malena. Os homens olham para ela com um olhar aspiracional, mas Malena não se importou. Um homem deu uma desculpa para cumprimentá-la, beijou as costas da mão dela e ficou extremamente satisfeito. Renato andava de bicicleta, vendo-a subir a escada e pressionar o sino. A pessoa da casa jogou a chave, Malena abriu a porta e entrou. Quando estava no cinema, Renato imagina que os protagonistas são ele mesmo e Malena. Ele espera que Malena lhe pertença sozinho. Quando se tornou uma deusa nos olhos de um homem, claro, torna-se um espinho nos olhos das mulheres. Ao ouvir calúnias das mulheres, Malena não se importa. Renato passou por ela, mas não prestou atenção ao rapaz. Ele seguiu Malena para aquela casa. Para descobrir quem era o interior, Renato subiu para cima. Logo depois, descobriu que ela veio aqui para cuidar de seu pai. Todas as noites, está imerso na imagem de Malena. Pouco tempo depois, a notícia da morte do marido da Malena foi transmitida. Renato invadiu sua casa, descobrindo Malena chorando na cama. Ele beijou-a, isto é o que fez inúmeras vezes nos seus sonhos. Renato disse que estará sempre com ela, desde que lhe dê tempo para crescer. De repente, ele acordou, era a imaginação dele mais uma vez. Na sala de bilhar, os homens falam sobre Malena com linguagem vulgar. Como garçom aqui, ele cuspiu na xícara de chá. Além disso, as mulheres reuniram-se para um lugar para amaldiçoar Malena. Ele também realizou pequenos atos de vingança contra seus detratores. Renato foi à igreja, pedindo a Deus e seus santos para cuidar dela. Dia a dia, Renato espreita persistentemente Malena. Ele entendeu o silêncio e o medo de Malena. Para alimentar suas fantasias eróticas, ele rouba um calcinha dela do varal. Quando seu pai o encontrou em seu quarto, ficou chateado. A calcinha também foi queimada pela mãe. Por causa disto, Renato não pode sair do seu quarto. Porque não podia ver Malena mais, ele decidiu não comer nada. Indefesos, os pais procuraram um médico. Quando o médico disse que ele precisa respirar ar fresco, estava livre. Foi direto para a casa de Malena. Quando Malena tornou-se viúva, muitos homens ficam perto de sua casa. Enquanto espiou-a, Renato viu um oficial que estava segurando a mão dela.
Vendo-os beijaram, o Renato queria atirar nele com a arma que ele fez com a mão. Depois de serem íntimos, os dois desejam um ao outro uma boa noite de sono. Quando o oficial saiu pela porta, outro homem chegou, ele é dentista. Ele disse que a Malena era a sua noiva. Logo depois, os dois entraram em uma grande briga por causa disso. A briga atraiu um monte de pessoas lá, incluindo a mulher do dentista. Ela repreendeu Malena como uma prostituta. No dia seguinte, esta notícia foi espalhando em todo o lado. Malena torna-se uma terceira pessoa especializada em destruir as famílias dos homens. Infelizmente, o pai dela recebeu uma nota anônima caluniando-a, após a qual a rejeita. No caminho, aqueles homens cumprimentaram-na com más intenções. Malena não se importou com eles e foi para o escritório do advogado. Este advogado também tinha más intenções com ela. O julgamento do caso do oficial e do dentista foi aberto. Malena negou ser noiva do dentista e também se recusou a responder sobre a sua relação com o oficial. Nesta altura, o advogado falou que Malena não fez nada de errado. O seu único erro é lindíssimo. Graças ao advogado, Malena foi declarada inocente. Naquela noite, o advogado abraçou Malena e dançou para celebrar. Observando que o advogado tinha uma má intenção, Malena deu o dinheiro a um advogado, disse-lhe para sair. Embora vendo não seja bem-vindo, não quis sair tão facilmente. Ele revelou a verdadeira natureza, forçando Malena a entrar no quarto. Ao ver que a mulher que amava era intimidada, Renato não sabia o que deveria fazer. Ele ficou furioso e caiu no chão. Ele foi à igreja e quebrou o braço da estátua de Jesus como castigo por não manter a promessa. Gradualmente seu espírito tornou-se instável. Olhando para a professora no púlpito, imaginou que era Malena. Com o passar do tempo, o advogado disse à mãe que queria casar com Malena, mas foi protestado ferozmente. O advogado fugiu da casa da mãe, deixando os homens assistindo à peça uma gargalhada. Malena andou pelas ruas com o coração pesado. Os homens a gozavam, ela tinha de andar ao contrário. Agora sem um tostão e universalmente desprezado, sem ninguém disposto a dar-lhe trabalho, ela tem de pedir comida do outro homem. Neste momento, a guerra chega a Sicília e a cidade é bombardeada pelos aliados. Todos correram para o abrigo mais próximo. Mais tarde, as pessoas estão à procura de corpos nos escombros depois dos aviões partirem. Infelizmente, o pai de Malena foi esmagado até a morte pelo muro caído. Desta vez, ela já não tem parentes. Muitas pessoas vão a funerais, mas só um pouco deles são solidários com ela. À meio da noite, o Renato viu a Malena cortar-lhe o cabelo comprido. A sua vida está perto do desespero, caindo na miséria. Neste momento, aquele homem deu-lhe comida na rua e chegou na casa dela para trazê-la. Logo que a porta foi aberta, ele se aproximou de Malena, parecia querer engoli-la. Renato não conseguiu conter as lágrimas, fugindo impotente. No dia seguinte, Malena mudou de aparência completamente e andou na rua. Seu cabelo curto foi pintado em vermelho vibrante. Vestindo um fato sexy, batom glamouroso, uma figura flexível que passa pela multidão, solitária e bonita. Malena sentou-se em uma cadeira, puxou um cigarro. Imediatamente os homens cercados apressadamente puxaram o isqueiro para acender o fogo. O seu olhar estava tragicamente vazio, mostrando que ela aceitou esse fato. Neste momento, ela afunda na prostituição. Malena gradualmente fica rico. Quando as forças nazistas ocupam a cidade e Renato encontra seu ídolo com 2 soldados alemães, ele desmaia. Sua mãe decide que é possessão demoníaca, levando-o a um padre para exorcismo. Mas o seu pai não pensava assim. Várias vezes, ele ouviu sons invulgares no quarto do filho à meio da noite. O seu pai é mais prático, levou o rapaz ao bordel da cidade. Quando as mulheres cercaram-o, ele não se importava. Até que quando viu a mulher ao lado da porta, ele fantasia que a prostituta é Malena. Renato entrou na sala com ela sob a permissão do pai. Naquela noite, Renato realmente tornou-se um homem. Com o passar do tempo, a Itália recuperou a sua soberania. Os italianos estavam em todas as ruas e gritaram felizmente. Uma mulher gordinha sugeriu que todos castigassem Malena. Um bando de mulheres zangadas invadiram a sala onde os alemães costumavam estar. As mulheres arrastam Malena, arrancando suas roupas, batendo nela ferozmente. Vendo esta cena, ninguém se atreve a detê-las. Renato está cheio de ansiedade, mas não pode fazer nada. Tudo o que pode fazer é ver a Malena sendo torturada. Além disso, aquelas mulheres cortaram o cabelo dela. Malena foi torturada, só sabe chorar em desespero. Olhando para os homens com os olhos a implorar por ajuda, mas ninguém sempre se interessou por ela. Enfrentando as críticas das mulheres, Malena fugiu com vergonha. Certo dia, Malena vestiu um terno preto. Ela pôs uma toalha, inclinou a cabeça, espremer-se na multidão.
Renato não está longe, a observá-la com olhos indefesos. Para escapar de novas perseguições, ela deixa a cidade hostil. Alguns dias depois, um carro parou em frente aos destroços. Um homem que perdeu o braço direito saiu do carro. Ele é o marido da Malena, que sobreviveu como um prisioneiro de guerra, volta à procura dela. Ele voltou para sua casa, que estava ocupada por pessoas deslocadas. As vítimas disseram que quando chegaram, esta casa tornou-se assim. Sordia foi forçada a procurar ajuda governamental. Em seguida, ele perguntou às pessoas na rua sobre sua mulher, mas ninguém quis dizer a ele como encontrar sua esposa. Além disso, um deles disse que ele poderia encontrar Malena no bordel, e zombava do passado de Malena. Sordia ficou furioso e balançou os punhos na direção do adversário. Mas como não conseguia lutar sozinho com a multidão, só podia ver aquelas pessoas a irem-se embora. O Renato está sempre com o Sordia, ajudou a levá-lo para cima, mas não sabe como dizer a verdade. Sordia não tinha onde para viver, ficando com os refugiados em sua casa. Renato jogou uma carta anônima para ele pela janela. O conteúdo é que as pessoas aqui só sempre machucaram sua mulher. Mas acredita em mim, a sua mulher é uma fidelidade. Você é a única que ama profundamente. Renato também disse que Malena foi para a cidade de Messina. O Sordia segurou a sua bagagem, entrou no comboio para encontrar a Malena. Um ano depois, Renato tinha uma namorada. A atmosfera pacífica na rua, de repente tornou-se instável. Todos os olhos são seguidos na mesma direção. Na verdade, Malena e seu marido Sordia voltaram. Tinha rugas no olho, e também era um pouco gorda. Ela usa um fato decente, já não é tão sexy como antes. O casal andou pela multidão com espanto, com confiança a avançar. Renato olhou para eles, e nos seus olhos havia alegria. As mulheres notam que ela agora parece mais matrona e simples. Mesmo que ela ainda seja bonita, eles percebem que ela não é mais uma ameaça. Então, elas começam a falar dela com mais respeito. Quando ela vai ao mercado, as mulheres que batem nela dizem bom dia e chamam de madame. Malena virou a cabeça, olhando ao redor. Ela calmamente respondeu, bom dia. Vendo Malena responder normal e calmamente, eles vieram cumprimentá-la, e deram-lhe roupas novas. Como de costume, Renato andou de bicicleta e seguiu Malena secretamente. Caminhando para casa, algumas frutas caem de sua bolsa e Renato corre para pegá-las. Ele deseja-lhe boa sorte e ela lhe dá um sorriso enigmático, a única vez que um deles falou ou olhou abertamente para o outro. Renato sabia que todo o seu amor naquele ano tinha desaparecido. Renato andou com pressa para sair. De fato, Renato conheceu e amou muitas mulheres e se esqueceu de todas elas. O único que ele nunca pode esquecer é Malena. Este é um filme que faz as pessoas sentirem-se tristes. As pessoas na pequena cidade são estúpidas e imundas, o mal na humanidade é exagerado. Apesar de finalmente terem expressado um pouco de perturbação, a dor que Malena sofreu nunca compensou. Monica Bellucci é considerada a símbolo da beleza da Itália. Ela dedicou muito a este papel do filme.